Olho a Olho, com Cida Campos. Olho a Olho com Cida Campos hoje recebe uma pessoa muito querida porque acompanha vários pacientes da Casa do Câncer e da radioterapia, que é o Dr. Bruno Rezende, que é médico radioterapeuta em Cachoeira Itapemirim. Seja bem-vindo, Dr. Bruno. Obrigado, Cida, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Seja bem-vindo, Vanderlei, que é assessor de comunicação de toda a equipe do hospital. Parabéns pelo trabalho. Dr. Bruno. Pois não. Eu não sou assessor do hospital, porque existe a Denise lá. Tá. Eu sou técnico em radioterapia e relações institucionais do setor de radioterapia. Desculpa, boa correção. Dr. Bruno, vamos falar um pouquinho dessa doença que infelizmente tem tomado conta não só das mulheres, né, Dr. Bruno? Sem dúvida, o câncer ele não discrimina entre homem e mulher. Obviamente alguns sítios são específicos do homem e outros da mulher, mas ele abrange a sociedade de uma forma geral. Quantidade, hoje falando do câncer, a quantidade em Cachoeira Itapemirim, a doença tem motivos para alarmar? É preocupante? O Cachoeira Itapemirim ele não é discriminado em relação ao resto do Brasil, né? De forma global, no Brasil, a gente espera cerca de 500 mil novos casos por ano. Né? Então, sim, é mais do que a população de Cachoeira 2 vezes, né? Em termos de Brasil. Mas nós temos uma incidência normal para o Brasil, né? Mas certamente um número absoluto de pacientes muito grande. A quantidade de mulheres, não só câncer de mama, em outros locais, aqui em Cachoeiro, a quantidade que você atende no hospital hoje, mais ou menos? Por dia, a radioterapia ela trata cerca de 80 pacientes. Por dia? Por dia. Desses 80 pacientes, a metade é composta por mulheres e metade por homens. A doença geral ou só câncer de mama? Doença geral, todos os cânceres. É bem assustador, né, doutor Bruno? Sem dúvida, mas o mais assustador do que o tratamento do câncer é a forma como ele é diagnosticado e a escassez de recursos que nós temos em relação a esse tema. Eu acho que isso é o mais preocupante, porque o tratamento está aí para prolongar a vida das pessoas, para curar a doença, que é curável, né? Na imensa maioria das vezes, cerca de 80% dos tumores são curáveis, né? E os pacientes vão seguir a vida naturalmente, mas o medo do diagnóstico e a escassez pelo diagnóstico, a falta de esclarecimento da sociedade, isso sim é preocupante. Doutor Bruno, o que provoca o câncer? São inúmeros fatores. Essa é uma pergunta muito vasta, né? Talvez o maior vilão seja, de forma pontual, o tabagismo e o etilismo, né? O cigarro e o álcool. Mas são vários outros fatores também. O fator genético é importante. Na mulher, o HPV é muito importante, relacionado à doença do colo uterino. E a dieta, a alimentação, né? Então, uma alimentação saudável, o não vício do cigarro, o não uso abusivo do álcool, isso tudo ajuda a não ter câncer. Né? Quer dizer que a alimentação também é um fator? Sem dúvida, sem dúvida. Principalmente com relação ao trato gastrointestinal, aos cânceres de estômago, aos cânceres de reto, intestino. Sem dúvida, a alimentação, a dieta faz parte da gênese, né, da síntese do câncer. Quando é descoberto, feito os exames, ou até mesmo quando o médico tem uma suspeita, quando é descoberto, qual o primeiro passo que o médico indica o paciente a fazer? Bom, a partir da suspeita, nós temos que fazer o diagnóstico. Então, as biópsias, que certamente todo mundo já ouviu dizer, esse é o primeiro ponto. Você tem que saber, é o que eu digo para os meus pacientes. Primeiro, a gente tem que saber quem é o bandido, né? Porque câncer é uma nomenclatura global, mas podem ser vários tipos de câncer. As células são diferentes e o tratamento é diferente. Hoje em dia isso norteia o tratamento, né? Então a primeira coisa é saber qual o nome do bandido. Depois que eu sei quem é o bandido, eu tenho que saber qual o tamanho, qual que é a amplitude dele dentro desse sistema, dentro do corpo. Aonde ele está só ali, ele já saiu dali, foi para outro lugar. Isso tudo vai definir a minha abordagem terapêutica, a minha forma de tratamento,
né? Então os passos são basicamente esses: fazer o diagnóstico e depois fazer o que a gente chama de estadiamento, que é saber de forma global como está a doença, em que pé que está. E quando o senhor chega a este ponto, infelizmente, como que é para o senhor dar essa notícia para o paciente? Você dar notícia para o doente sempre é uma coisa difícil, mas o principal fator, na minha opinião, né, obviamente, é você se colocar ao lado dele. O que eu costumo dizer é que a vontade de viver é o principal remédio, e você não pode tirar isso da pessoa. Quando ele descobre que tem câncer, a sensação é de morte. E eu tenho que mostrar para ele que não é bem assim. Quando você faz o diagnóstico, a sensação é de que eu tenho uma chance. E essa chance é real. Então eu preciso do meu paciente forte, eu preciso dele comigo. Porque o como ele vai estar, o como ele vai receber essa notícia, o como ele vai se comportar depois, são determinantes para o êxito do meu tratamento. Então eu tenho que me colocar ao lado do paciente. Isso é uma coisa que eu sempre tento frisar bastante nas minhas consultas. É que, independente daquilo que esteja acontecendo, nós estamos do lado dele. Então eu tento me posicionar dessa forma também nos momentos ruins, né, que começa a partir do diagnóstico, mas depois a gente levanta a cabeça e consegue seguir em frente. Não é fácil o paciente receber essa notícia. Também não é fácil o senhor, como médico, passar essa notícia. Agora, quando esse paciente está sozinho no consultório, recebendo essa notícia, eu acho que é pior ainda, né? Sem dúvida, eu acho que o apoio familiar é importantíssimo, por isso isso é uma característica minha. Eu não costumo deixar quem está acompanhando de fora da consulta. Se está com gente, vamos lá, vamos entrar, porque é desse apoio que ele precisa. Se a pessoa está ali com ele, quer dizer que é importante para ele. Então vamos junto. Esse apoio familiar, o apoio dos amigos, isso é muito importante para a pessoa que está passando pelo tratamento de câncer. E você, Vanderlei? Você estava antes de começarmos a gravar, você estava no nosso bate-papo aqui e você estava comentando a respeito de um projeto. A gente desenvolve um projeto já há alguns anos. Com a chegada do Bruno, esse projeto tomou mais força, que o Bruno abraçou a ideia, que a gente oferecemos o tratamento. Mas o maior problema não é oferecer o tratamento, é como o paciente chega até aqui. A gente observa que tem uma certa dificuldade do paciente ser diagnosticado, de conseguir a biópsia, como o Dr. Bruno falou, ou dos exames de diagnóstico. Então esse projeto vai até os municípios, acolher as carências que o município tem e fazer uma parceria com os gestores municipais e com os profissionais de saúde do município, para agilizar a chegada desse paciente em Cachoeiro com um estadiamento que o Bruno consiga fazer um tratamento mais adequado. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Olho a Olho, com Cida Campos. Você estava comentando a respeito do projeto em outros municípios. Esse projeto ele chama ACISO, Ação Cívico-Social. Né? A equipe toda de oncologia, ela participa desse projeto, os médicos, enfermeiros, nutricionista, psicólogo, toda uma equipe que atende o paciente aqui em Cachoeiro é voluntária a ir ao município a ajudar com esse perfil de paciente oncológico. Nós fazemos uma ação durante o dia, na parte da manhã, dentro da rotina do município, envolvendo os profissionais de saúde e os gestores, para ajudar nesse paciente oncológico. E na parte da tarde, os médicos fazem palestra para compartilhar com os gestores municipais e os profissionais de saúde, como é abordar esse perfil de paciente, esse paciente oncológico, até mesmo para dar uma prioridade para esse perfil. Porque às vezes o profissional que está no município, ele não tem um critério à hora de pegar um pedido do médico, por exemplo, uma tomografia, que às vezes o médico atende o paciente aqui e necessita fazer uma tomografia, até mesmo para fazer uma comparação de tratamento ou de pós-tratamento. Então nós compartilhamos isso com os municípios e criamos um link para que o município entre em contato direto conosco, para que a gente possa auxiliar os municípios nesse paciente oncológico. E os municípios têm compartilhado isso com vocês também? Têm indicado os pacientes? Têm abraçado esse projeto? Uns mais, outros nem tanto, porque ainda existe uma questão política com relação aos municípios, então isso é uma questão mais de gestão. Mas eu
nesses longos 5 anos que a gente vem trabalhando, a gente observa que o município tem aderido com mais facilidade, né? Então, eles nos recebem, a gente faz uma visita ao município, nós percorremos todos os municípios do sul do estado, apresentando as nossas tecnologias, o que nós ofertamos para o paciente, que hoje em dia não há necessidade do paciente sair de Cachoeiro ou da nossa região para tratar em Vitória. Ele pode tratar aqui, ele deve tratar aqui, porque o nosso nível de tratamento e de equipe multidisciplinar é tão igual a Vitória quanto o Rio, quanto o Belo Horizonte, da mesma forma, não há necessidade. Então ainda há uma falta de informação com relação ao que nós ofertamos aqui para os pacientes da nossa região. Para ter uma ideia, nós temos pacientes do Rio de Janeiro, nós temos pacientes do norte do estado, temos pacientes de Minas Gerais, que descobrem o nosso serviço e indicam para outros e acabam ficando aqui conosco. Doutor Bruno, a respeito desse projeto que, sem palavras, eu acho que são poucas pessoas que sabem, né, desse projeto. Eu acho que a maioria das pessoas não conhece esse projeto. Eu, pelo menos, não conhecia. Fiquei, assim, encantada, sem conhecer a fundo. Imagine quando eu passar a conhecer. O senhor que acompanha de perto esses pacientes, que vai até, junto com a equipe, vai até ao município, esse custo da ida, da consulta, como que elas cobram lá, o município que paga? Como funciona? É um trabalho assíduo, a gente tem que frisar isso, eu sempre gosto de frisar isso, é um trabalho voluntário. Não é um trabalho feito para ganhar dinheiro, é feito para alertar as pessoas. Então, eu sou um dos médicos que se dispõe ao projeto, né? Mas toda a equipe da oncologia é sempre muito acolhedora com relação a esse tipo de ideia. Nós vamos ao município gratuitamente, no sábado, no domingo, a escolha do município, a gente agenda isso previamente e a equipe não tem custo, a equipe é custo zero. Quando o município é perto, a gente vai no nosso próprio carro mesmo. Quando o município é longe, geralmente o município busca a gente e traz de volta depois. Esse é o custo dele com a equipe. Quer dizer que o paciente não tem gasto nenhum? O paciente não tem gasto nenhum. O tratamento é oferecido quando o diagnóstico feito, o tratamento, o estadiamento é feito pelo SUS e nós tratamos pelo SUS. Então o paciente não tem gasto em absoluto nenhum. O município ele faz a divulgação local, né, para o próprio município, para que haja um coro na hora da ação, né? A gente precisa que as pessoas saibam que ela vai acontecer e que elas compareçam. Basicamente é isso. Quer dizer que se o município marcar num sábado ou num domingo, o senhor está disponível e vai? Por favor, estamos aqui para isso. A equipe é composta de mais de 14, 12 pessoas. Então nós temos um palestrante que vem do Rio, que é o Dr. Canari, o Dr. Polito, a doutora Sabina, a doutora Mariana, todos são voluntários. E a gente tem percorrido vários municípios que têm interesse em fazer. E isso é espetacular, porque querendo ou não, vocês deixam sua família, seu momento de lazer, para estar ajudando essas pessoas que precisam, né? E não é para qualquer um, não é qualquer um que faz isso. E de graça. Mas eu acho que quando você... é amor, né? Quando você escolhe cuidar de pessoas, você tem que ter esse conceito, né? A doação de si próprio para causa saúde, ela tem que existir, né? E o que eu digo sempre para a minha equipe, a nossa palavra é comprometimento. Você tem que ter comprometimento com aquilo que está fazendo, porque nós cuidamos de vidas, né? A gente não faz uma coisa trivial, né? A gente tem que ter amor por aquilo que faz e tem que fazer porque gosta. Doutor Bruno, tocando nesse lado sensível, porque vida realmente é tudo, né? Principalmente uma criança, uma vidinha. E quando o senhor depara com aquela criança que infelizmente está com câncer? Esse é um tema bastante complexo, porque quando a criança está com câncer, a sensibilidade é outra, né? A criança ela não tem uma capacidade de compreensão daquilo que está acontecendo, então você envolve muito mais fortemente ainda a parte da família, né? A criança é sempre um tema muito complexo e os tratamentos são muito diferentes, né? O adulto é encarado de uma certa forma, a criança de outra forma, porque a doença é diferente da do adulto, né? Tem Sim, diferença? Tem diferença porque o tipo celular de câncer que a criança tem
quando relacionado ao câncer, eu digo isso com massa de incidência, né? O tipo de câncer que a criança tem é diferente da que o adulto tem. Uma criança não tem câncer de mama, não tem câncer de próstata. A criança geralmente tem linfoma, tumor cerebral, são outras linhas de tumores. Um exemplo que me tocou muito essa semana, eu recebi no meu Face uma solicitação de uma mãe pedindo ajuda para que nós abordássemos aqui na TV Cachoeiro, no meu programa, ajuda para a filha dela. Ela está no hospital, é a Alice Melo, é uma criança de 8 meses, ela está lá e esse tratamento é um transplante, se eu não me engano, de intestino, mais ou menos isso, uma doença rara. Sim. Ela nasceu com essa doença rara e ela não tem condição financeira e esse tratamento é feito nos Estados Unidos, no Brasil não tem. E o desespero dessa mãe foi tão grande que eu fiquei realmente tão emocionada que eu comecei a mandar pelo WhatsApp, pelo Face, eu comecei a mandar para todo mundo que eu conhecia. E pedindo ajuda, doação. Você falando a respeito de uma criança que o câncer é diferente, realmente nesses casos sim, principalmente como um profissional, como o senhor, mas aqui dentro, como homem, não é fácil pegar uma criança, você até se coloca no lugar. Poxa, poderia ser, mesmo que não conhecesse, mas poderia ser meu filho, poderia ser meu sobrinho, poderia ser um amigo, poderia ser eu. E isso daí é muito forte, né, doutor Bruno? Sem dúvida. Eu aqui em Cachoeiro nós tratamos muito poucas crianças, né? A gente, enfim, pela característica do serviço, a gente trata pouca criança. Porque criança, como eu estou dizendo para você, é muito diferente. Os tratamentos são outros, a abordagem é diferente. E o ideal é que sejam tratadas em centros de especialidade infantil. Apesar de hoje eu tratar pouca criança, eu já tratei muita. Na minha especialização em São Paulo, na minha residência médica em São Paulo, eu trabalhava no hospital que é uma referência em tratamento de criança. Então eu acabava tratando muita criança, né? Eu tive esse contato íntimo, né? Então eu digo com certa propriedade que realmente não é fácil. Aquela notícia que você me perguntou no começo, como você dá a notícia para a pessoa que tem câncer, para a criança, você tem que dar para o pai dela. Você tem que dar para a mãe. E a família fica doente junto. Então isso é muito complexo. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Olho a Olho, com Cida Campos. A radioterapia é um método capaz de eliminar as células. Sim. É um tratamento eficaz, é um tratamento que tem sequelas. Fala um pouquinho a respeito da radioterapia. A radioterapia é um tema bastante complexo até para a classe médica, porque o contato médico com a radioterapia durante a graduação, a faculdade, geralmente é muito pequeno. Mas a radioterapia eu costumo dizer que é um dos tripés, é uma parte do tripé. O tratamento de câncer basicamente, grosseiramente, ele é composto por radioterapia, cirurgia e quimioterapia, tá? Em diversas formas de associação, né? A radioterapia, a quimioterapia é uma medicação, geralmente, administrada por via oral ou por via venosa. A cirurgia é uma cirurgia onde você retira a doença, né, cirurgicamente, remove a doença. E a radioterapia é um tratamento feito por raio-x. Tá? Então o paciente não vê nada. Apesar da tecnologia que a gente usa, ele não vê nada. Muitos pacientes virem para mim e dizem: doutor, então isso aqui é um banho de luz, né? De forma simples, né? E eu digo: mais ou menos isso, mais ou menos um banho de luz. Mas o objetivo nosso é matar a célula do câncer. A sensibilidade à radiação é maior na célula do câncer que na célula normal. Porém, os efeitos acontecem. Por quê? Porque apesar da sensibilidade ser maior na do câncer, a normal também sofre com isso. Então os efeitos colaterais do tratamento passam pela radiação na célula normal, né?
Então, dependendo da onde é feita a radiação, o efeito colateral é diferente. Por exemplo, câncer de próstata, que a gente trata muito, a ardência para urinar é uma coisa muito incidente, o aumento da frequência urinária é uma coisa muito incidente. A paciente que faz radioterapia na mama, a descamação da mama, costumo dizer que é como se fosse a praia e não passasse protetor solar, como aquelas descamações. Isso acontece comumente. O paciente está tratando cabeça e pescoço, câncer de pescoço, o famoso câncer de garganta, né, no popular, que fica ruim para engolir, pode dar feridas na boca, pode dar uma boca mais seca, a chamada xerostomia, com termo técnico. Então, depende de onde é feito, nós temos um determinado efeito colateral para isso. Então existe, querendo ou não, existe um efeito colateral. Existe, ele é minimizado pela tecnologia, mas ele não é acabado, ele não é eliminado, ele é minimizado. Existem formas de você minimizar o efeito colateral através de tecnologia. E hoje é o melhor caminho a radioterapia. Depende do tipo de câncer. A radioterapia, como disse, ela faz parte de um conjunto, né? Determinados cânceres são tratados só com radioterapia, outros com químio e rádio, outros com cirurgia, químio e rádio, outros só com cirurgia, outros só com químio. Então isso varia muito. Ele, quando indicado, ele é um bom tratamento, mas ele tem uma indicação correta. Tem a dosagem certa para cada paciente. Exato, para cada paciente. É bem complexo, É um tema complexo. Você dá uma visão geral, é muito complexa, porque o entendimento da radioterapia é uma coisa bastante difícil, né? Mas basicamente é isso. Ele é um tratamento com raio-x, onde você não vê, mas a coisa acontece a nível celular, né? E o objetivo é matar a célula tumoral de forma localizada. Ele é como se fosse vulgarmente falando, uma cirurgia, mas bem localizada. Só o médico pode fazer esse procedimento? Ou o enfermeiro, o técnico? O médico é aquele que avalia, indica e prescreve a radioterapia. O técnico é aquele que executa o tratamento, né? Então eu digo para ele, olha, eu quero que faça esse tratamento de próstata com essa dose, assim, essa. O meu físico planeja, porque eu também tenho um físico que trabalha comigo, planeja as incidências de campo para eu conformar a dose dentro daquele volume que eu quero tratar. E depois que isso tudo está pronto, a gente alimenta um sistema de computador, né, com esses dados, e o técnico é que manuseia a máquina. O técnico é que entrega a dose aonde eu pedi para entregar. Espetacular, né? E a casa do câncer? Esses pacientes que ficam ali, são pacientes de Cachoeiro que não tem residência, que não tem quem cuide? São pacientes de outros municípios que não pode ir e vir? Como que funciona? A Casa de Apoio ao Câncer é uma iniciativa fantástica de pessoas que já estavam ali antes de mim, né? Eu cito a doutora Sabina, que é uma colega que trabalha comigo, oncologista, e ela sempre muito engajada junto com toda a equipe dela e os colaboradores da casa, né? E eles fazem um trabalho sensacional, que merece o nosso parabéns e o nosso olhar para eles, porque a casa de câncer, a casa de apoio ao paciente de câncer, ela permite que os pacientes que moram lá longe tenham um lugar para ficar durante o tratamento, de graça, né? Com comida, dormitórios. Então isso é uma coisa fantástica, porque você imaginar que, por exemplo, a radioterapia, que às vezes o paciente tem que ficar aqui em Cachoeiro 2 meses tratando todos os dias, e ele sair lá de Irupi, de Divino São Lourenço, para vir aqui, passar horas dentro de um carro, e às vezes outras tantas horas esperando para poder voltar para casa, isso é doloroso para a gente. E é um paciente debilitado, um paciente que tem câncer, né? Ele não é uma pessoa normal, como eu e você, que podemos ficar ali 2 horas na calçada e depois ir embora para casa. Ele não consegue, ele precisa de um lugar para sentar, um lugar para deitar, né? Ele já está debilitado por causa da doença e também por causa do tratamento. Então a iniciativa da Casa de Apoio é sensacional e merece todo o nosso respeito e nossa ajuda quando for possível, né? Pois bem, essa ajuda... Deixa só eu alimentar o Bruno.
A doutora Sabina realmente teve uma iniciativa fantástica, mas a ideia da casa de câncer, casa de apoio ao câncer, veio de uma paciente com câncer, que foi a Joíta. Ela estava tratando, e ela ficava com muita pena dos pacientes, e ela levava os pacientes para a casa dela, que ela morava ali onde é a casa hoje. Ela é falecida? Não, a Joíta viva de Cachoeiro, uma pessoa muito querida por nós. E a doutora Sabina, observando isso, que a Joíta levava os pacientes para a casa dela, entendeu? Falou assim, não, Joíta, vamos montar uma casa. Então, onde é a casa hoje é a casa da Joíta. Então, aí daí surgiu a Casa de Apoio aos Portadores de Câncer. Ah, então quer dizer que esta casa hoje é uma casa de uma paciente? É uma casa de uma paciente, a Joíta. Mas é dela o espaço físico ou É dela porque ela mora... Não, a Joíta morava lá na época, levava os pacientes para a casa dela, ela se mudou, deixou a casa sendo como uma casa de câncer, a casa de apoio ao câncer, e que é até hoje, e a casa sobrevive de doações, entendeu? Tudo ali é doado. Alimento, tudo é doações, entendeu? Está se fazendo uma casa nova agora, que deve ser inaugurada em breve. Mas a iniciativa tem um brio muito grande, tem um sentimento muito grande, que foi de uma paciente vendo o sofrimento dos pacientes que vêm do interior, que saem muito cedo de casa, que às vezes não tem nem recurso para se alimentar e sofre as toxicidades que o Dr. Bruno falou, né? A Joíta se sensibilizou com isso, a doutora Sabina teve essa visão, e aí surgiu a casa de apoio. Então vocês hoje não pagam o aluguel daquela casa? Ou é cobrado um aluguel? A casa tem um custo, tem um aluguel que é feito o jantar beneficente todo ano, que vai ser esse ano em agosto, que contrai recursos para a manutenção, as despesas da casa. E no decorrer do ano a gente vai fazendo eventos, vai tendo doações que vai mantendo a casa. Mas a casa não tem nenhum recurso garantido. Nenhum município, cabe frisar, que os municípios do interior é que mais usa a casa de apoio. E nenhum deles contribui para manter a casa ou para ajudar a casa. A casa é totalmente voluntária. Nós vamos para o intervalo e voltamos já abordando este assunto. Olho a Olho, com Cida Campos. Vanderlei, você tem uma informação para nos passar? Qual é essa informação? A casa de apoio, ela, dentro do contexto que foi criada, que o Bruno já mencionou aqui, ela precisa aprimorar, crescer, melhorar, né? E ter uma contrapartida, porque ela vive de doações. Então foi criado um selo, a gente está passando em todos os municípios que nós atendemos aqui, para voluntariamente, se o município quiser aderir a esse selo, ele recebe um termo que ele pode compartilhar do valor até R$2.000 durante 10, 12 meses. E a gente passou em vários municípios aqui do sul do estado, e até hoje, pelas informações que eu tenho, nenhum município ainda está compartilhando com a gente esse selo, né? Esse dinheiro, essa doação para ajudar a manter a casa de apoio. Mas tem pacientes desses municípios que fazem tratamento em Cachoeiro e que ficam na casa de apoio. Inclusive a gente disse para os gestores que se eles não puderem contribuir, a casa continua aberta da mesma forma, atendendo do mesmo jeito, da mesma forma. Só que a casa cresceu, o número de pacientes cresceu, e a gente precisa de uma colaboração, a gente precisa de uma doação, porque tem um custeio na casa, tem funcionário, tem pessoa da higienização, claro. Né? Então a gente tem uma despesa na casa. E o próprio paciente, ele precisa de uma estabilidade, um espaço físico adequado para estar melhor, né? Ele já não está bem por causa do tratamento, por causa da doença. Exatamente, ele precisa de um ambiente mais adequado, uma casa mais preparada, dentro das normas, como está sendo feito agora. Então eu acho que você poderia convidar aqui a presidente da casa, que é a dona Wanda Bravin, e a doutora Sabina, que terão mais propriedade para falar da casa. Sintam-se convidadas, viu? E senhores prefeitos, fiquem atentos, é vida. E vida depende de amor, de cuidado. O que é R$2.000 ou R$10? Faça a sua parte, prefeito, porque eles estão fazendo a deles. Doutor Bruno, eu quero que você deixe uma mensagem para todos os pacientes que hoje frequentam o teu consultório, frequentam o tratamento, e os que ainda não frequentam, que estão com medo, que têm medo de fazer o exame. Como médico e como amigo desses pacientes, qual é o seu recado? Meu recado é que
O diagnóstico é vida. Você receber o diagnóstico de câncer não quer dizer que você está fadado à morte. Você receber o diagnóstico de câncer quer dizer que você tem a chance de tratamento. Tá? E hoje, com todas as tecnologias, com tudo que temos à mão, nós temos como oferecer a cura à grande maioria desses pacientes. Cerca de 70% a 80% dos pacientes são curados do câncer. Então, não tenha medo. Faça diagnóstico. Faça prevenção ao homem. Colha o PSA. Não tenha medo de fazer o toque. A mulher, faça a mamografia, o ultrassom da mama quando indicado. Não tenha medo do diagnóstico, porque quando você faz o diagnóstico, você dá chance à vida. E se precisar do nosso hospital, do nosso serviço, nós estaremos sempre lá a servir qualquer um membro dessa população do sul do Espírito Santo. A Casa de Apoio ao Câncer hoje, aqui em Cachoeiro, qual é o endereço? Anacleto Ramos, o número eu não sei não, mas ela é 50 metros do hospital. Ela fica colada no hospital. Até essa questão foi pensada para que o paciente não tivesse um percurso muito grande. Então ela está muito próxima ao hospital. A casa nova que está sendo construída também está muito próxima ao hospital, para facilitar essa logística, né? E a casa, ela fica de segunda a sexta, tá? Na sexta-feira fecha, mas o município vem, traz na segunda e pega na sexta-feira às 4 horas. Tem caso que o município nem vem buscar o paciente, a gente tem que ficar ligando para o município vem buscar o paciente no horário direitinho, para ajudar a casa, porque a casa também precisa ter uma manutenção no decorrer da semana. E se acaso não apareceram para pegar o paciente? Como o paciente, onde fica, como fica? Aí é responsabilidade do hospital que tem que correr? Eu tive um caso, eu não vou citar o município que não há necessidade, que eu levei o paciente para minha casa. Porque você não teve como deixar na casa, porque a casa tem que fechar. Porque, não, nesse caso, o paciente teria que ir embora às 4 horas. E o paciente ficou esperando, não veio buscar, ele veio para a radioterapia. E eu tratei dele mais tarde, e eu fui tratando, e quando deu umas 9h30 da noite, eu estava indo embora. Era um casal, um senhor e uma senhora já bem idosa. Eles muito simples, muito humilde, ficaram quietinhos esperando, pensando que o município ia vir buscar, e o município não veio. Na época eu ainda até liguei para o prefeito estava em Vitória, e ele falou que ia deslocar um carro, mas não deslocou, e ficou ficando muito tarde, eu peguei os pacientes e levei para minha casa. Sem noção esse prefeito. Nosso programa não é visto só em Cachoeiro, nosso programa é visto no mundo todo. E o mundo todo está sabendo que Cachoeiro tem condições, Cachoeiro tem estrutura, o hospital tem estrutura, tem um equipamento caro à disposição, tem equipes aqui preparadas à disposição do paciente. E infelizmente aconteceu uma coisa dessa. Me desculpe, né? Sem noção. Vamos acordar, prefeitos. Essa é uma história que faz muitos anos eu nunca comentei com ninguém. Mas graças a Deus, né, depois do projeto que nós iniciamos, a gente passou a ter uma ligação mais próxima aos municípios. Porque a rotatividade na gestão pública inviabiliza uma qualidade em qualquer coisa, no atendimento do paciente, na gestão do município. Então hoje a gente tem um contato com todo o secretário municipal de saúde, temos contato com todos os prefeitos, então qualquer coisa nós ligamos, entramos em contato e a gente tem um bom acesso em prol desse paciente. Então o hospital me disponibiliza para cuidar desse paciente junto aos municípios. Os municípios só precisam abrir as portas. E isso não tem acontecido, infelizmente, né? A gente tem uma certa dificuldade. É porque você é bem educado, porque dificuldade não é bem a palavra. Mas eu espero que isso não aconteça, eu espero que eles acordem, porque são vidas. E isso daí acontece comigo, acontece com você, acontece com qualquer um que tem vida, né? Nós estamos nesse mundo aqui, infelizmente, para passar de tudo. Inclusive com os próprios prefeitos. Eu espero que Deus abençoe, que não aconteça, que vocês fiquem protegidos por Deus e todos nós também. Mas infelizmente é uma fatalidade. Isso pode acontecer. Enquanto há vida, a saúde, a falta de saúde, e aí depende de vocês. Os governantes precisam acordar. Até porque vocês estão aí, porque nosso voto colocou vocês aí. Então, olha, eu peço a vocês desculpas,
tá? Por essas pessoas que não sou ligadas a ela, não tenho nada a ver com isso, mas sou cidadã. Peço desculpas a vocês, parabéns pelo trabalho. Eu acho que não é qualquer pessoa que tem esse coração. É como você disse no início, Vanderlei, e você também, Dr. Bruno, tem que ter amor, tem que ter coração e tem que ter sensibilidade, porque se não tiver isso, não vai. Infelizmente, hoje, as pessoas se preocupam muito com o bolso. Quanto eu vou ganhar? Será que vai dar? Será que eu vou lucrar com isso? Mas esquece que ali ao lado tem uma pessoa que tem um coração, tem um sentimento e está sofrendo. Sem dúvida. Isso é muito triste. E se a pessoa quiser fazer uma doação, seja de alimentos, seja de roupa, seja em dinheiro, deve procurar o hospital, a casa, a equipe, a administração? Qual é o conselho que vocês deixam aqui para quem quer doar? A casa, procure a casa, a própria casa, que ela faz, que ela tem uma conta separada de gestão da própria casa, né? Então, sugiro que procure ou a doutora Sabina ou a dona Wanda Bravin, que é a presidente da casa, e elas vão orientar quanto a essa doação. Elas, inclusive, estão sempre mesmo procurando parceiros para ajudar no custeio da casa, né? E o hospital tem o setor de captação de recurso no próprio hospital, que também pode ser procurado para essas parcerias e haver melhorias. Afinal de contas, o nosso cliente número 1, 2 e 3 é o paciente do SUS, né? Nós atendemos uma pequena fatia dos pacientes de convênio, mas a grande maior parte dos nossos pacientes é paciente do SUS. Então tudo que a gente faz pensando nessas pessoas e parceiros são sempre bons. Olha, Dr. Bruno, Vanderlei, mais uma vez obrigado pela a consideração, o carinho e por estarem aqui, tirar um minutinho do tempo de vocês, que eu sei que é corrido, para estar com a gente aqui no Olho a Olho com Cida Campos. As portas estão abertas, sempre que vocês precisarem, por favor, só aparecer. Eu posso deixar o telefone da casa de Deve. apoio? É 3517-0126. Pode falar com o Giovanni ou com a outra menina que trabalha lá agora, que me fugiu o nome dela, mas é 3517-0126. 28. Bom, um abraço a todos, obrigado pela audiência e até mais. Olho a Olho, com Cida Campos.